Quando alguém menciona o Oriente Médio, a maioria das pessoas imagina imediatamente desertos intermináveis, temperaturas escaldantes e paisagens secas que parecem não ter fim. Mas existe um pequeno país capaz de desmontar completamente essa imagem em poucos minutos. Entre o azul intenso do mar Mediterrâneo e uma cadeia de montanhas cobertas por florestas e neve durante boa parte do ano, o Líbano revela uma realidade que poucos conhecem. E é justamente nesse contraste surpreendente que começa uma das experiências mais fascinantes de toda a região. Ao longo deste documentário, você descobrirá um lado do Oriente Médio que raramente aparece nos noticiários ou nos cartões postais mais conhecidos. À medida que avançamos pelas estradas sinuosas que sobem as montanhas libanesas, cada curva revela um cenário completamente diferente do anterior. Pequenas aldeias de pedra surgem entre vales verdes. Igrejas centenárias dividem espaço com mesquitas históricas, enquanto pomares, vinhedos e bosques transformam a paisagem em algo que muitos jamais imaginariam encontrar nesta parte do mundo. O ar fica mais fresco, o silêncio substitui o barulho das grandes cidades, e a sensação é de estar entrando em um universo onde o tempo parece caminhar em outro ritmo. Mas a maior surpresa não está apenas na natureza exuberante. Ela está nas pessoas que escolheram permanecer nessas montanhas durante gerações, preservando costumes, receitas, tradições e uma forma de viver profundamente ligada à terra. Enquanto muitas regiões do planeta caminham para uma urbanização acelerada, diversas comunidades libanesas continuam cultivando um cotidiano simples, construído sobre relações familiares, vizinhança e respeito pelas estações do ano. É uma realidade que desperta curiosidade logo nos primeiros instantes da viagem. E conforme avançarmos por esses caminhos, você perceberá que as montanhas do Líbano escondem histórias muito maiores do que belas paisagens. Existem segredos preservados há séculos, lugares praticamente desconhecidos pelos turistas e hábitos que desafiam a visão que o restante do mundo costuma ter sobre o Oriente Médio. Algumas dessas descobertas aparecerão apenas mais adiante, tornando esta jornada ainda mais surpreendente. Poucos lugares no planeta conseguem oferecer uma combinação tão improvável quanto o Líbano. Em questão de poucas horas, é possível deixar uma praia banhada pelo Mediterrâneo e alcançar montanhas cobertas de neve. Esse contraste geográfico moldou não apenas a paisagem, mas também a cultura, a economia e o estilo de vida dos habitantes. Enquanto o litoral pulsa com o movimento urbano, as regiões elevadas mantêm um ritmo sereno, quase contemplativo, criando dois mundos completamente diferentes dentro de um território relativamente pequeno. Durante o inverno, esse fenômeno fica ainda mais impressionante. Em muitos dias, moradores conseguem observar os picos nevados enquanto o sol ilumina o mar ao fundo. Não é raro que famílias aproveitem a manhã praticando esportes de inverno e terminem à tarde caminhando pela costa. Essa proximidade entre ambientes tão distintos influencia desde a culinária até as atividades de lazer, tornando a rotina dos libaneses muito diferente daquela encontrada em outros países da região. As montanhas também funcionam como um grande reservatório natural de água. A neve acumulada durante os meses frios alimenta rios, nascentes e aquíferos que sustentam plantações espalhadas pelos vales. Essa abundância permitiu o desenvolvimento de vinhedos, oliveiras, macieiras, cerejeiras e inúmeras culturas agrícolas que transformaram essas áreas em verdadeiros jardins naturais. Muito do que chega às mesas libanesas começa exatamente nessas encostas. Entretanto, existe algo ainda mais curioso sobre essa geografia privilegiada. Ela ajudou a proteger comunidades inteiras ao longo da história, permitindo que diferentes culturas e tradições sobrevivessem durante séculos entre essas montanhas. Nos próximos capítulos, veremos como esse isolamento acabou criando uma identidade única, preservada até os dias atuais. Quando o nome Líbano aparece nas manchetes internacionais, normalmente está associado a crises, conflitos ou dificuldades econômicas. Embora esses acontecimentos façam parte da história recente do país, eles representam apenas uma pequena parte de uma realidade muito mais complexa. Existe um cotidiano silencioso, cheio de vida, tradição e beleza, que permanece praticamente invisível para grande parte do mundo. Nas montanhas, a rotina segue um ritmo muito diferente daquele mostrado pela televisão. Crianças caminham até pequenas escolas locais, agricultores iniciam cedo os trabalhos nos campos, comerciantes abrem mercados familiares e idosos ocupam bancos nas praças conversando durante horas.
A vida acontece de maneira tranquila, sustentada por relações comunitárias que atravessaram inúmeras gerações e continuam sendo um dos maiores patrimônios do país. Esse contraste entre a imagem internacional e a realidade cotidiana faz com que muitos visitantes se surpreendam logo nos primeiros dias. Descobrem um povo extremamente receptivo, apaixonado por receber visitantes, compartilhar refeições e contar histórias sobre sua terra. A hospitalidade libanesa não é apenas uma tradição. Ela faz parte da identidade cultural construída ao longo de milhares de anos de encontros entre diferentes povos. Mas compreender o verdadeiro Líbano exige ir além das grandes cidades e das notícias mais conhecidas. É nas aldeias montanhosas, longe dos roteiros tradicionais, que se encontram algumas das histórias mais fascinantes deste país. E é justamente para esses lugares pouco explorados que nossa viagem continua agora. À medida que a estrada sobe, o movimento diminui. Os edifícios modernos ficam para trás e dão lugar a construções de pedra clara, telhados avermelhados e pequenas ruas estreitas que serpenteiam entre as encostas. Cada vila parece ter encontrado um modo próprio de se adaptar ao relevo, formando um conjunto harmonioso entre arquitetura e natureza. Não há pressa. O tempo parece seguir outro calendário. Logo na entrada dessas comunidades, chamam a atenção os detalhes mais simples. Vasos de flores decoram janelas antigas, árvores frutíferas crescem ao lado das casas e o som predominante passa a ser o canto dos pássaros misturado ao vento que percorre os vales. Em muitos locais, moradores ainda deixam as portas abertas durante boa parte do dia, reforçando um sentimento de confiança e proximidade entre vizinhos, que se tornou cada vez mais raro em muitas partes do mundo. As construções preservam características herdadas de séculos anteriores. Grossas paredes de pedra ajudam a manter temperaturas agradáveis, tanto no verão quanto no inverno, enquanto amplas varandas oferecem vistas privilegiadas para montanhas que mudam completamente de aparência conforme a estação. Cada detalhe arquitetônico possui uma função prática, resultado de um conhecimento acumulado ao longo de muitas gerações. Mas essas aldeias escondem muito mais do que belas paisagens. Cada rua, cada igreja antiga, cada praça e cada casa carregam histórias de famílias que permaneceram ali durante centenas de anos. Em breve, conheceremos algumas dessas tradições que continuam vivas até hoje e ajudam a explicar por que tantos habitantes jamais desejam deixar essas montanhas. O amanhecer nas montanhas libanesas acontece de forma silenciosa. Antes mesmo que o sol ultrapasse os picos, uma fina camada de neblina cobre os vales, enquanto a luz dourada começa lentamente a revelar os contornos das florestas e das pequenas aldeias. Para quem vive ali, esse espetáculo não representa uma atração turística, mas parte da rotina diária. Ainda assim, dificilmente deixa de impressionar, mesmo depois de muitos anos. Com o início da manhã, agricultores seguem para os campos. Padarias espalham o aroma do pão recém-assado pelas ruas estreitas e pequenos cafés recebem seus primeiros clientes. A vida acontece sem grandes excessos, guiada por hábitos que valorizam o tempo, a convivência e a proximidade com a natureza. Existe uma sensação constante de equilíbrio entre trabalho, família e contemplação da paisagem ao redor. Entre os maiores símbolos dessa região estão os famosos cedros do Líbano. Algumas dessas árvores atravessaram séculos, testemunhando impérios, guerras, transformações religiosas e mudanças políticas. Muito antes das fronteiras modernas existirem, elas já dominavam essas montanhas, tornando-se um dos maiores símbolos nacionais e um verdadeiro patrimônio natural reconhecido em todo o mundo. Mas essas árvores representam apenas o início de uma história muito maior. Nos próximos capítulos, descobriremos como elas influenciaram a identidade do país, por que continuam despertando admiração internacional e de que maneira a vida nas montanhas permanece profundamente conectada à natureza que cerca cada comunidade. Existe algo profundamente fascinante nas casas espalhadas pelas montanhas do Líbano. Antes mesmo de conhecer seus moradores, a própria arquitetura já conta parte da história. Construídas principalmente com pedras retiradas das encostas próximas, essas residências atravessaram décadas e, em muitos casos, séculos praticamente intactas. As fachadas exibem grandes janelas em arco, telhados de cerâmica avermelhada e varandas voltadas para os vales, aproveitando cada raio de sol durante o inverno e cada brisa fresca durante o verão.
Não se trata apenas de beleza estética, mas de um conhecimento arquitetônico desenvolvido ao longo de gerações para enfrentar um clima extremamente variado. Ao entrar em uma dessas casas, a sensação é de caminhar por um espaço onde passado e presente convivem naturalmente. As paredes espessas mantêm um ambiente agradável durante todas as estações, enquanto móveis de madeira maciça, objetos herdados dos avós e fotografias antigas revelam histórias familiares preservadas com orgulho. Muitas residências ainda possuem lareiras de pedra que continuam sendo utilizadas nas noites frias, reunindo pais, filhos e netos em torno do fogo, exatamente como acontecia décadas atrás. Em um mundo cada vez mais acelerado, esses lares representam um raro exemplo de continuidade cultural. Outro detalhe chama a atenção. Dificilmente uma casa é construída sem considerar a paisagem ao redor. As janelas foram posicionadas para enquadrar montanhas, florestas e vales como verdadeiras obras de arte naturais. Os jardins costumam reunir oliveiras, figueiras, romãzeiras, videiras e ervas aromáticas utilizadas diariamente na culinária local. Não existe uma separação rígida entre a casa e a natureza. Pelo contrário, ambos parecem fazer parte de um único ambiente cuidadosamente preservado ao longo do tempo. Mas por trás dessas construções, existe algo ainda mais valioso do que a própria arquitetura. Cada pedra guarda lembranças de famílias que enfrentaram guerras, mudanças políticas, crises econômicas e transformações sociais sem abandonar suas raízes. É justamente essa ligação com a terra que ajuda a explicar por que tantas pessoas continuam escolhendo viver nessas montanhas, mesmo diante dos desafios da vida moderna. Nas primeiras horas da manhã, quando o sol ainda começa a iluminar as montanhas, as pequenas vilas despertam lentamente. Não há buzinas, multidões ou trânsito intenso. Em vez disso, ouvem-se os sinos das igrejas, o chamado para as orações em algumas regiões, o canto dos pássaros e o som distante da água descendo pelas encostas. A rotina começa cedo, mas sem a correria típica das grandes cidades. Cada pessoa conhece seus vizinhos, cumprimenta quem passa pela rua e dedica tempo para conversar, mesmo durante as tarefas mais simples. Grande parte das atividades ainda gira em torno da agricultura, do pequeno comércio e dos serviços locais. Mercados familiares abrem suas portas oferecendo frutas recém-colhidas, queijos artesanais, azeites produzidos na própria região, mel, especiarias e pães preparados poucas horas antes. O contato direto entre produtores e consumidores fortalece uma economia baseada na confiança e na proximidade. Muitos clientes compram nos mesmos estabelecimentos há décadas, criando relações que ultrapassam o simples comércio. As tardes costumam seguir um ritmo igualmente tranquilo. Crianças brincam nas ruas estreitas sob o olhar atento dos moradores, enquanto idosos se reúnem nas praças para conversar sobre política, agricultura, futebol ou recordar acontecimentos de muitos anos atrás. Essa convivência entre diferentes gerações mantém vivas inúmeras tradições e permite que conhecimentos antigos continuem sendo transmitidos naturalmente, sem depender apenas das escolas ou dos livros. No entanto, essa aparente tranquilidade não significa isolamento. Mesmo preservando costumes tradicionais, essas comunidades acompanham as mudanças do mundo moderno e buscam maneiras de equilibrar inovação com preservação cultural. Esse delicado equilíbrio será cada vez mais evidente conforme avançarmos por nossa jornada através das montanhas libanesas. Morar nas montanhas do Líbano significa aprender a viver em perfeita sintonia com as estações do ano. Diferentemente de regiões onde o clima muda pouco ao longo dos meses, aqui cada estação transforma completamente a paisagem e influencia diretamente a rotina dos moradores. O inverno traz neve abundante para diversas áreas, enquanto a primavera cobre os vales com flores silvestres. O verão oferece temperaturas agradáveis, muito mais amenas do que aquelas encontradas em várias partes do Oriente Médio, e o outono pinta as florestas com tons dourados e avermelhados que impressionam qualquer visitante. Essas mudanças determinam o calendário agrícola, a alimentação, as festas populares e até mesmo a organização das casas. Antes da chegada do inverno, muitas famílias armazenam alimentos, lenha e conservas produzidas durante os meses mais quentes. Frutas são transformadas em geleias, tomates em molhos, ervas são secas e diversos ingredientes permanecem prontos para serem utilizados quando a neve dificulta os deslocamentos. Trata-se de um costume antigo que continua fazendo parte da vida cotidiana.
O clima também influencia profundamente o convívio social. Durante os dias frios, famílias e amigos passam mais tempo reunidos dentro de casa, compartilhando refeições demoradas e conversas que atravessam horas. Já no verão, as varandas, os jardins e as praças voltam a se tornar os principais pontos de encontro. A própria arquitetura das aldeias foi planejada para acompanhar essas transformações naturais, permitindo conforto durante todo o ano. Essa relação constante com a natureza desenvolveu um profundo respeito pelos ciclos do ambiente. Para muitos moradores, observar as montanhas significa compreender quando plantar, colher, viajar ou simplesmente aproveitar um dia de descanso. Poucos lugares demonstram de forma tão clara como o clima pode moldar uma cultura inteira. Quando se fala sobre as riquezas naturais do Líbano, muitos imaginam imediatamente os famosos cedros ou as belas paisagens montanhosas. No entanto, existe um recurso igualmente importante que passa quase despercebido pelos visitantes: a água. As montanhas funcionam como um enorme reservatório natural, acumulando neve durante o inverno e liberando lentamente esse volume ao longo do restante do ano. Esse processo abastece rios, fontes e nascentes que sustentam comunidades inteiras. Graças a essa abundância hídrica, inúmeras regiões montanhosas desenvolveram uma agricultura extremamente diversificada. Oliveiras centenárias dividem espaço com macieiras, cerejeiras, videiras e plantações de hortaliças cultivadas em pequenos terraços construídos nas encostas. Cada gota de água é utilizada com cuidado, resultado de séculos de experiência em administrar um recurso considerado essencial para a sobrevivência das aldeias. Além do aspecto econômico, a água ocupa um lugar especial na cultura local. Fontes naturais frequentemente se tornam pontos de encontro, enquanto rios acompanham antigas trilhas utilizadas por moradores durante gerações. Muitas famílias mantêm o hábito de visitar nascentes para encher recipientes com água considerada especialmente pura, preservando uma tradição que atravessou séculos e continua presente em diversas comunidades. Mas a importância dessas montanhas vai muito além do abastecimento de água. Elas também criaram condições ideais para o desenvolvimento de uma das florestas mais simbólicas de todo o Oriente Médio. E é justamente entre essas árvores monumentais que encontraremos um dos maiores tesouros naturais do Líbano. Poucas árvores carregam um significado tão profundo quanto os cedros do Líbano. Muito antes de surgirem as fronteiras atuais, essas árvores gigantes já dominavam as montanhas, impressionando viajantes, comerciantes e antigos impérios por sua imponência e resistência. Sua madeira, conhecida pela durabilidade e pelo aroma característico, foi utilizada durante milhares de anos em construções, embarcações e monumentos que marcaram a história do Mediterrâneo. Hoje, os bosques preservados representam muito mais do que um patrimônio ambiental. Eles simbolizam a própria identidade nacional. Caminhar entre esses troncos centenários provoca uma sensação difícil de descrever. Algumas árvores testemunharam transformações que atravessaram civilizações inteiras, permanecendo firmes enquanto reinos surgiam e desapareciam ao longo dos séculos. O silêncio dessas florestas transmite uma impressão de permanência rara em um mundo em constante mudança. A preservação dos cedros tornou-se uma prioridade para diversas comunidades e organizações ambientais. Trilhas cuidadosamente planejadas permitem que visitantes conheçam essas áreas sem comprometer seu delicado equilíbrio ecológico. Ao mesmo tempo, programas de reflorestamento buscam recuperar regiões onde essas árvores diminuíram ao longo dos séculos, garantindo que futuras gerações também possam contemplar essa paisagem extraordinária. No entanto, os cedros representam apenas uma parte da riqueza cultural das montanhas libanesas. À medida que continuarmos nossa viagem, conheceremos pessoas cuja hospitalidade é tão marcante quanto essas florestas milenares. Talvez seja justamente esse encontro entre natureza, tradição e generosidade que faça do Líbano um lugar tão difícil de esquecer. Existe uma característica que praticamente todos os viajantes mencionam depois de conhecer as montanhas do Líbano: a hospitalidade de seu povo. Em muitos lugares do mundo, receber um visitante significa apenas oferecer algumas orientações ou indicar um bom restaurante. Nas aldeias libanesas, porém, o conceito de acolhimento vai muito além disso. Não é incomum que um simples pedido de informação termine em um convite para tomar café, compartilhar uma refeição ou conhecer a casa da família. Esse comportamento não é visto como algo extraordinário, mas como uma tradição transmitida de geração em geração,
baseada na ideia de que todo visitante merece ser tratado com respeito e generosidade. Logo nos primeiros contatos, torna-se evidente que o tempo possui um significado diferente para quem vive nessas montanhas. As conversas acontecem sem pressa, acompanhadas por xícaras de café forte, chá aromático ou refrescos preparados com ingredientes locais. Os moradores gostam de perguntar de onde você veio, o que achou da paisagem e quais lugares pretende conhecer. Em poucos minutos, o visitante deixa de ser um estranho e passa a fazer parte da conversa, ouvindo histórias sobre a vila, sobre antigos costumes e sobre acontecimentos que marcaram a vida daquela comunidade. Essa hospitalidade também se manifesta durante as refeições. Em muitas casas, oferecer comida é considerado uma demonstração de carinho e respeito. Mesmo quando a visita não foi planejada, sempre aparece uma mesa cuidadosamente preparada com pães, azeites, queijos, vegetais frescos, frutas, doces tradicionais e pratos típicos preparados com enorme dedicação. Recusar esse gesto pode até ser interpretado como um sinal de timidez ou de excesso de formalidade, já que compartilhar alimentos representa uma das formas mais importantes de fortalecer os laços entre as pessoas. Mas o que realmente impressiona não é apenas a fartura ou a simpatia dos anfitriões. É a sinceridade com que cada gesto é realizado. Em uma época marcada pela velocidade e pelas relações cada vez mais superficiais, encontrar comunidades onde o acolhimento continua sendo um valor central faz com que muitos visitantes levem para casa muito mais do que belas fotografias. Levam lembranças capazes de transformar completamente a maneira como enxergam o povo libanês. Ao caminhar pelas pequenas ruas das aldeias montanhosas, um detalhe chama a atenção antes mesmo que qualquer construção histórica apareça diante dos olhos: o aroma. O cheiro do café recém-preparado mistura-se ao perfume das ervas cultivadas nos jardins, do pão saindo do forno e das especiarias utilizadas diariamente na culinária local. É uma combinação que desperta imediatamente os sentidos e convida qualquer visitante a diminuir o ritmo da caminhada para apreciar cada detalhe ao redor. Os pequenos cafés espalhados pelas vilas funcionam como verdadeiros pontos de encontro da comunidade. Homens e mulheres se reúnem para conversar durante horas, discutindo acontecimentos do dia, política, agricultura, esportes ou simplesmente relembrando histórias da juventude. Não existe a preocupação constante em olhar o relógio. O mais importante é a companhia, a boa conversa e a oportunidade de manter vivos os vínculos entre vizinhos e amigos que muitas vezes convivem desde a infância. Enquanto isso, nas cozinhas das casas, outra tradição continua sendo preservada com enorme dedicação. Temperos como hortelã, tomilho, zaatar, canela e diversas outras ervas aromáticas são utilizados com equilíbrio para criar sabores intensos, mas extremamente harmoniosos. Cada família possui pequenas variações em suas receitas, transmitidas oralmente ao longo das gerações, fazendo com que cada refeição carregue também uma parte da história familiar. É justamente nesses momentos aparentemente simples que se percebe um dos maiores diferenciais da vida nas montanhas libanesas. O cotidiano não é definido apenas pelas tarefas a cumprir, mas pela capacidade de transformar pequenos encontros em experiências memoráveis. E essa valorização da convivência será ainda mais evidente quando conhecermos a força das tradições familiares que continuam moldando a identidade dessas comunidades. Em muitas regiões do mundo, o avanço da modernidade modificou profundamente a estrutura das famílias e a transmissão dos costumes culturais. Nas montanhas do Líbano, entretanto, grande parte dessas tradições continua viva, graças ao papel desempenhado pelos lares. Pais, avós e bisavós compartilham diariamente seus conhecimentos com os mais jovens, ensinando desde técnicas agrícolas até receitas, celebrações religiosas, músicas, danças e histórias que dificilmente seriam encontradas em livros. As reuniões familiares ocupam um lugar especial na vida dos moradores. Feriados, casamentos, colheitas e datas religiosas costumam reunir parentes vindos de diferentes cidades e até de outros países. Muitos libaneses que emigraram mantêm uma forte ligação com suas aldeias de origem, retornando sempre que possível para reencontrar familiares e preservar esse sentimento de pertencimento. Essa conexão ajuda a manter vivas tradições que poderiam facilmente desaparecer com o passar do tempo. Durante esses encontros, é comum observar diferentes gerações dividindo a mesma mesa. Os mais velhos contam histórias sobre a infância,
descrevem como era a vida décadas atrás e compartilham ensinamentos construídos ao longo de muitos anos de experiência. As crianças crescem ouvindo essas narrativas, aprendendo naturalmente a valorizar sua origem e compreendendo que fazem parte de uma história muito maior do que a própria vida individual. Essa transmissão constante de conhecimentos cria um forte senso de identidade coletiva. Mesmo diante das transformações econômicas e tecnológicas, muitas famílias conseguem preservar costumes que permanecem praticamente inalterados há séculos. E um dos lugares onde essa herança cultural se manifesta de forma mais evidente é justamente na cozinha, considerada por muitos o verdadeiro coração da casa libanesa. A gastronomia libanesa é frequentemente apontada como uma das mais apreciadas do mundo, mas compreender sua verdadeira riqueza exige conhecer as montanhas, onde muitos de seus ingredientes são cultivados. A proximidade com a natureza garante alimentos extremamente frescos, colhidos no momento ideal e preparados de maneira cuidadosa. O resultado são pratos que impressionam não pela complexidade, mas pelo equilíbrio entre sabores, aromas e texturas. Azeite de oliva produzido localmente, hortaliças recém-colhidas, ervas aromáticas, iogurte artesanal, grão de bico, lentilhas, frutas secas e pães assados diariamente compõem a base de inúmeras receitas tradicionais. Cada refeição representa uma celebração da abundância oferecida pelas montanhas. Os ingredientes mudam conforme a estação do ano, acompanhando naturalmente o ritmo da agricultura e valorizando aquilo que a terra oferece em cada período. Outro aspecto marcante da culinária local é o costume de compartilhar. Em vez de pratos individuais, é comum que a mesa seja preenchida por diversas pequenas porções, permitindo que todos experimentem diferentes sabores durante a refeição. Esse formato incentiva a conversa, prolonga os encontros familiares e transforma o ato de comer em uma experiência social tão importante quanto o próprio alimento. Mas a cozinha libanesa também revela outro aspecto interessante da vida nas montanhas: sua capacidade de preservar tradições enquanto incorpora discretamente influências contemporâneas. Essa convivência entre passado e presente aparece não apenas na gastronomia, mas em praticamente todos os aspectos da vida cotidiana, como veremos a seguir. À primeira vista, muitas aldeias das montanhas parecem ter permanecido praticamente inalteradas durante décadas. As ruas estreitas, as casas de pedra e as antigas praças criam uma atmosfera que remete a outro tempo. No entanto, basta observar com mais atenção para perceber que essas comunidades aprenderam a incorporar diversas tecnologias modernas sem abrir mão de sua identidade cultural. É justamente esse equilíbrio que torna a vida nessas regiões tão singular. Hoje, muitos moradores trabalham remotamente utilizando internet de alta velocidade, administram pequenos negócios pela internet e mantêm contato diário com familiares espalhados pelo mundo. Jovens estudam em universidades nacionais e internacionais, mas frequentemente retornam às aldeias nos fins de semana para reencontrar suas famílias. Em vez de substituir as tradições, a tecnologia passou a funcionar como uma ferramenta capaz de fortalecê-las e mantê-las conectadas às novas gerações. Ao mesmo tempo, antigos ofícios continuam sendo praticados com orgulho. Artesãos produzem móveis, tecidos, cerâmicas e objetos decorativos utilizando técnicas herdadas dos antepassados. Agricultores combinam métodos tradicionais com equipamentos modernos para aumentar a produtividade sem comprometer a qualidade dos cultivos. Esse diálogo constante entre inovação e preservação demonstra que desenvolvimento não significa necessariamente abandonar aquilo que torna uma comunidade única. Conforme nossa viagem continua, ficará claro que esse equilíbrio também será colocado à prova pelas mudanças econômicas e climáticas que afetam o país. Ainda assim, as montanhas do Líbano continuam demonstrando uma impressionante capacidade de adaptação, revelando por que tantas pessoas consideram esse modo de vida um dos mais belos e resilientes de todo o Oriente Médio. Para quem associa o Oriente Médio apenas ao calor intenso, o inverno nas montanhas do Líbano parece quase inacreditável. À medida que as temperaturas caem, os picos mais altos começam a receber as primeiras camadas de neve, transformando completamente a paisagem. Estradas antes cercadas por campos verdes passam a ser envolvidas por um manto branco. Os telhados das antigas casas de pedra ficam cobertos de gelo, e as florestas adquirem uma atmosfera silenciosa e quase mágica. O cenário lembra pequenas aldeias alpinas,
mas com uma identidade cultural profundamente ligada ao Mediterrâneo e ao Oriente Médio. Os moradores conhecem bem o ritmo dessa estação e se preparam com bastante antecedência. A lenha é armazenada meses antes da chegada do frio. Os alimentos produzidos durante o verão e o outono são cuidadosamente conservados e as famílias organizam suas casas para enfrentar os dias mais rigorosos. Apesar das dificuldades ocasionais, o inverno não é encarado como um problema, mas como uma etapa natural do ciclo da vida. Existe até um certo orgulho em saber conviver com as condições impostas pela montanha, algo que fortalece o espírito comunitário entre os habitantes. Enquanto o lado de fora permanece coberto pela neve, o interior das casas ganha ainda mais importância. Lareiras acesas aquecem os ambientes. Panelas permanecem no fogo durante horas preparando receitas tradicionais e longas conversas substituem a correria que normalmente acompanha os meses mais quentes. As noites tornam-se um convite para reunir diferentes gerações em torno da mesa, compartilhando histórias que atravessaram décadas e reforçando os laços familiares que caracterizam essas comunidades. Ao mesmo tempo, o inverno revela uma beleza rara para os visitantes. As montanhas adquirem um aspecto completamente diferente daquele visto durante o restante do ano, mostrando que a natureza do Líbano nunca permanece igual por muito tempo. E quando a neve começa lentamente a desaparecer, outro espetáculo igualmente impressionante toma conta dessas paisagens. Com o fim do inverno, as montanhas passam por uma transformação extraordinária. A neve dá lugar a campos verdes, árvores floridas e riachos alimentados pelo degelo, criando um ambiente que parece renascer diante dos olhos. Enquanto diversas cidades do litoral enfrentam temperaturas elevadas durante o verão, as regiões montanhosas oferecem um clima muito mais agradável, tornando-se um verdadeiro refúgio para milhares de pessoas que buscam ar fresco e tranquilidade. Essa mudança sazonal influencia diretamente a dinâmica das aldeias. Casas que permaneceram mais silenciosas durante o inverno voltam a receber famílias inteiras, visitantes e parentes que vivem em outras cidades ou até mesmo no exterior. Praças, cafés e restaurantes ficam novamente cheios. Mercados ampliam sua oferta de produtos frescos e inúmeras festas tradicionais voltam a ocupar as ruas. O verão representa um período de intenso convívio social, fortalecendo ainda mais os vínculos entre os moradores. As trilhas pelas montanhas tornam-se um dos principais atrativos da estação. Caminhar entre cedros, pinheiros, carvalhos e pomares permite descobrir pequenas cachoeiras, mirantes naturais e aldeias escondidas que permanecem praticamente inalteradas há gerações. Em muitos trechos, o único som é produzido pelo vento, atravessando as árvores, ou pelo fluxo constante da água descendo pelas encostas. Essa proximidade com a natureza faz parte do cotidiano daqueles que escolheram viver longe do ritmo acelerado das grandes cidades. É durante esses meses que muitos visitantes compreendem por que tantas famílias mantêm uma ligação tão profunda com essas montanhas. Não se trata apenas do clima agradável ou das belas paisagens, mas da sensação de equilíbrio proporcionada por um ambiente onde natureza, cultura e comunidade convivem de forma harmoniosa. Ao percorrer as estradas sinuosas das montanhas libanesas, é impossível não notar a presença de igrejas antigas, mosteiros construídos sobre penhascos e pequenos santuários que parecem fazer parte da própria paisagem. Muitos desses edifícios foram erguidos há centenas de anos, aproveitando locais de difícil acesso que ofereciam proteção e isolamento. Hoje, além de sua importância religiosa, eles representam verdadeiros tesouros históricos e arquitetônicos que ajudam a contar a longa trajetória do país. Cada construção possui características próprias. Algumas impressionam pela simplicidade de suas paredes de pedra, enquanto outras preservam pinturas, manuscritos, altares e detalhes artísticos cuidadosamente mantidos ao longo dos séculos. Em diversos mosteiros, monges continuam vivendo de acordo com antigas tradições, dedicando parte de seu tempo à oração, ao cultivo da terra e à preservação desse patrimônio cultural. O silêncio que envolve esses lugares reforça a sensação de que o tempo passa de maneira diferente entre as montanhas. Mesmo para quem não possui motivação religiosa, visitar esses locais proporciona uma experiência marcante. Muitos foram construídos em pontos elevados que oferecem vistas panorâmicas sobre vales, florestas e pequenas aldeias. A combinação entre natureza e arquitetura cria cenários de rara beleza,
revelando como diferentes gerações aprenderam a integrar suas construções ao ambiente natural em vez de transformá-lo completamente. Esses espaços também demonstram uma característica muito particular da sociedade libanesa: a convivência histórica entre diferentes tradições religiosas. Essa diversidade desempenhou um papel fundamental na formação da identidade do país e continua sendo um dos aspectos mais interessantes da vida cotidiana nas montanhas. O Líbano possui uma das composições religiosas mais diversas de todo o Oriente Médio. Ao longo dos séculos, diferentes comunidades encontraram nas montanhas um espaço onde puderam preservar sua fé, suas tradições e seus costumes. Essa convivência deu origem a uma sociedade extremamente plural, na qual igrejas, mosteiros, mesquitas e outros locais de culto frequentemente compartilham a mesma paisagem, separados por poucos quilômetros ou até pela mesma vila. Essa diversidade pode ser percebida nas celebrações, nos calendários religiosos e até mesmo nas conversas entre os moradores. Embora cada comunidade mantenha suas particularidades, existe um profundo conhecimento sobre as tradições dos vizinhos, resultado de décadas e, em muitos casos, séculos de convivência. Casamentos, festividades locais, feiras e eventos culturais frequentemente reúnem pessoas de diferentes origens, fortalecendo o respeito mútuo e a identidade compartilhada de quem vive nessas montanhas. Naturalmente, a história do país também conheceu períodos de tensão e desafios. No entanto, observar o cotidiano das pequenas aldeias permite compreender que a convivência diária depende muito mais da cooperação entre vizinhos do que das diferenças religiosas. A necessidade de enfrentar invernos rigorosos, cultivar a terra e preservar a comunidade criou laços que muitas vezes superam as divisões existentes. Para muitos visitantes, essa realidade representa uma das maiores surpresas da viagem. Em vez de encontrar um ambiente marcado apenas pelas diferenças, descobrem uma sociedade que aprendeu, ao longo do tempo, a construir formas de coexistência extremamente complexas e interessantes. E compreender essa capacidade de adaptação será essencial para entender os desafios enfrentados pelos moradores nos dias atuais. Viver cercado por paisagens espetaculares, ar puro e um forte senso de comunidade parece, à primeira vista, uma escolha perfeita. No entanto, a realidade das montanhas libanesas também apresenta desafios que exigem esforço constante de seus habitantes. O acesso a determinados serviços pode ser mais limitado do que nas grandes cidades. Algumas estradas tornam-se difíceis durante o inverno e oportunidades de trabalho altamente especializado nem sempre estão disponíveis nas pequenas aldeias. Ao mesmo tempo, muitos moradores consideram que essas dificuldades são compensadas por uma qualidade de vida difícil de encontrar em centros urbanos. A proximidade com a natureza reduz o ritmo acelerado do cotidiano. Os índices de convivência comunitária permanecem elevados e o custo de alguns produtos agrícolas produzidos localmente pode ser bastante acessível. Além disso, o forte sentimento de pertencimento faz com que muitas famílias valorizem mais a estabilidade e os vínculos sociais do que as vantagens oferecidas pelas grandes metrópoles. Nos últimos anos, novas possibilidades surgiram graças ao avanço das tecnologias de comunicação. Profissionais que trabalham remotamente passaram a enxergar as montanhas como uma alternativa interessante para combinar atividade profissional com um estilo de vida mais tranquilo. Pequenos empreendedores também encontraram novas formas de comercializar produtos artesanais e alimentos tradicionais para consumidores de diferentes regiões e até de outros países. Apesar disso, uma pergunta continua presente entre muitos jovens que crescem nessas aldeias: permanecer ou buscar novas oportunidades em outros lugares? Essa decisão influencia profundamente o futuro das comunidades montanhosas e revela um dos maiores dilemas enfrentados pelo Líbano contemporâneo. É justamente essa questão que começaremos a explorar no próximo capítulo de nossa jornada. Crescer nas montanhas do Líbano significa viver cercado por paisagens extraordinárias, comunidades unidas e tradições que atravessaram gerações. No entanto, para muitos jovens, essa beleza vem acompanhada de uma pergunta inevitável: será possível construir um futuro próspero sem deixar a terra onde nasceram? Essa dúvida acompanha milhares de famílias e se tornou um dos temas mais debatidos nas pequenas aldeias. Enquanto alguns sonham em explorar o mundo, outros acreditam que o verdadeiro desafio é encontrar formas de desenvolver suas comunidades sem abandonar suas raízes. A educação ocupa um papel central nessa decisão.
Muitos estudantes precisam se deslocar para cidades maiores em busca de universidades e oportunidades profissionais. Durante esse período, conhecem novas realidades, ampliam seus horizontes e descobrem diferentes possibilidades de carreira. Ainda assim, uma parcela significativa mantém uma ligação emocional muito forte com as montanhas, retornando sempre que possível para visitar familiares ou participar das festas tradicionais que continuam reunindo moradores e descendentes espalhados pelo mundo. Nos últimos anos, o trabalho remoto abriu novas perspectivas para parte dessa geração. Profissionais das áreas de tecnologia, design, comunicação e consultoria passaram a perceber que é possível trabalhar para empresas internacionais enquanto vivem em um ambiente muito mais tranquilo. Essa mudança permitiu que alguns jovens permanecessem próximos de suas famílias, contribuindo para a economia local sem abrir mão de oportunidades antes concentradas apenas nas grandes cidades. Mesmo assim, a decisão nunca é simples. Permanecer significa preservar uma forma de vida única, enquanto partir pode representar novas possibilidades profissionais. Entre esses dois caminhos, muitos jovens tentam construir uma solução equilibrada, demonstrando que o futuro das montanhas dependerá justamente da capacidade de unir tradição e inovação sem perder aquilo que torna essas comunidades tão especiais. Nenhuma viagem pelo Líbano estaria completa sem compreender os desafios enfrentados pela população nos últimos anos. A crise econômica alterou profundamente o cotidiano de milhões de pessoas, afetando desde o custo dos alimentos até o funcionamento de diversos serviços. Nas montanhas, porém, muitas comunidades encontraram maneiras próprias de enfrentar esse período difícil, recorrendo à cooperação entre vizinhos e à valorização dos recursos produzidos localmente. A agricultura voltou a ocupar um papel ainda mais importante na vida de diversas famílias. Hortas domésticas foram ampliadas, pomares receberam novos cuidados e antigos conhecimentos sobre conservação de alimentos ganharam novamente espaço dentro das casas. Em muitas aldeias, a troca de produtos entre vizinhos tornou-se uma prática ainda mais frequente, fortalecendo laços comunitários que sempre fizeram parte da cultura local. Quando um agricultor colhe mais frutas do que consegue consumir, parte da produção frequentemente encontra destino na mesa de outras famílias. Apesar das dificuldades financeiras, impressiona a capacidade de adaptação demonstrada pelos moradores. Pequenos negócios reinventaram seus serviços, artesãos encontraram novos mercados e produtores locais passaram a valorizar ainda mais a qualidade dos alimentos cultivados nas montanhas. Em vez de abandonar suas atividades, muitos buscaram soluções criativas para continuar trabalhando e preservando suas comunidades. Essa resiliência ajuda a explicar por que tantas aldeias continuam transmitindo uma sensação de esperança mesmo diante das adversidades. O cenário econômico representa um grande desafio, mas não conseguiu apagar o forte sentimento de pertencimento que une essas populações. E talvez seja justamente esse vínculo que permita compreender por que tantas famílias continuam escolhendo permanecer onde seus antepassados construíram suas histórias. Em uma época marcada por mudanças constantes e deslocamentos frequentes, existe algo profundamente admirável na decisão de permanecer. Para muitas famílias das montanhas libanesas, continuar vivendo na mesma aldeia onde nasceram pais, avós e bisavós representa muito mais do que uma simples escolha de residência. Significa preservar uma identidade construída ao longo de séculos, protegendo tradições que fazem parte da memória coletiva da comunidade. Cada casa antiga, cada árvore plantada pelos antepassados e cada caminho de pedra carregam histórias transmitidas oralmente entre as gerações. Os moradores conhecem os acontecimentos que marcaram suas famílias, lembram quem construiu determinadas residências e sabem exatamente como a comunidade evoluiu ao longo do tempo. Essa continuidade cria um sentimento de pertencimento difícil de encontrar em locais onde a população muda constantemente. Esse orgulho também aparece na forma como as pessoas recebem os visitantes. Muitos fazem questão de apresentar antigas igrejas, mostrar fotografias preservadas pela família ou conduzir caminhadas até mirantes pouco conhecidos. Não existe apenas o desejo de exibir belas paisagens, mas de compartilhar uma herança cultural que consideram valiosa demais para permanecer escondida. Cada conversa revela um profundo respeito pelo passado e uma esperança genuína de que essas tradições continuem vivas nas próximas gerações. Ao observar esse vínculo entre pessoas e território,
torna-se evidente que morar nas montanhas do Líbano não depende apenas das condições econômicas ou das oportunidades profissionais. Existe uma dimensão afetiva extremamente poderosa, construída por séculos de convivência entre famílias, natureza e história. E essa conexão também se revela nos mercados locais, onde a produção da própria comunidade continua ocupando um papel central. Logo nas primeiras horas da manhã, os mercados das pequenas cidades começam a ganhar vida. Caminhões chegam carregados de frutas recém-colhidas, agricultores organizam cuidadosamente seus produtos e o aroma das ervas frescas toma conta das ruas. Diferentemente das grandes redes comerciais, aqui boa parte dos alimentos percorreu apenas alguns quilômetros antes de chegar às bancas. Essa proximidade garante frescor, fortalece a economia local e cria uma relação de confiança entre produtores e consumidores. As montanhas oferecem condições ideais para o cultivo de uma enorme variedade de alimentos. Maçãs, cerejas, figos, uvas, romãs, nozes, amêndoas e azeitonas dividem espaço com hortaliças, ervas aromáticas e plantas utilizadas tanto na culinária quanto na medicina tradicional. Muitos desses produtos são transformados em geleias, azeites, conservas, doces e vinhos artesanais, preparados segundo receitas familiares preservadas há décadas. Comprar nesses mercados significa levar para casa não apenas alimentos, mas também uma parte da cultura local. Os comerciantes conhecem boa parte de seus clientes pelo nome. Conversas acontecem naturalmente durante as compras, recomendações sobre receitas são compartilhadas entre as bancas e novos visitantes costumam receber sugestões sinceras sobre quais produtos experimentar primeiro. Esse ambiente acolhedor transforma uma atividade cotidiana em uma experiência cultural rica, permitindo compreender como a alimentação continua desempenhando um papel fundamental na vida das comunidades montanhosas. Ao caminhar entre essas bancas coloridas, torna-se impossível não perceber o orgulho dos produtores em apresentar o resultado de seu trabalho. Cada fruta, cada garrafa de azeite e cada pedaço de queijo representa horas de dedicação e um profundo respeito pela terra. Essa ligação entre natureza e cultura prepara o cenário para um dos espetáculos mais impressionantes de toda a viagem. As paisagens que fizeram do Líbano um dos lugares mais surpreendentes do Mediterrâneo. Poucos países conseguem concentrar tamanha diversidade de cenários em um território relativamente pequeno. Nas montanhas do Líbano, cada estrada parece conduzir a uma nova paisagem digna de um cartão postal. Vales profundos, florestas centenárias, penhascos, rios cristalinos, aldeias construídas sobre encostas e, ao fundo, o brilho do mar Mediterrâneo formam uma combinação visual que muda constantemente conforme a altitude, a estação do ano e a posição do sol. Durante a primavera, campos inteiros se enchem de flores silvestres que contrastam com o verde intenso das montanhas. No verão, a vegetação permanece exuberante graças às nascentes alimentadas pelo degelo. O outono transforma as florestas em um mosaico de tons dourados e avermelhados, enquanto o inverno cobre os pontos mais elevados com neve, criando uma paisagem completamente diferente daquela observada poucos meses antes. Cada estação oferece uma nova maneira de enxergar o mesmo lugar. Não é difícil entender por que fotógrafos, cinegrafistas e documentaristas se encantam por essas regiões. A luz muda rapidamente ao longo do dia, revelando novas texturas nas montanhas e criando jogos de sombras que tornam cada amanhecer e cada entardecer únicos. Mesmo quem já percorreu esses caminhos inúmeras vezes costuma encontrar um novo detalhe capaz de surpreender. A natureza parece nunca repetir exatamente o mesmo espetáculo, mas existe um momento específico em que toda essa beleza atinge seu ponto máximo. Quando o sol começa lentamente a desaparecer atrás das montanhas, os vales assumem cores quase irreais, encerrando cada dia com um espetáculo silencioso que permanece gravado na memória de quem teve a oportunidade de presenciá-lo. É justamente esse instante que exploraremos no próximo capítulo de nossa jornada. À medida que a tarde se aproxima do fim, as montanhas do Líbano começam a revelar um espetáculo que dificilmente pode ser traduzido apenas por fotografias. A luz dourada do sol desce lentamente sobre os vales, iluminando os antigos telhados de pedra, os terraços agrícolas e as copas dos cedros centenários. Aos poucos, as sombras se alongam, criando um contraste impressionante entre as áreas iluminadas e os penhascos já mergulhados na penumbra.
É um momento silencioso em que a própria natureza parece desacelerar, convidando todos a simplesmente observar. Os moradores conhecem bem esse ritual diário. Muitos encerram o trabalho justamente nesse horário para contemplar a paisagem de suas varandas ou caminhar por pequenos mirantes espalhados pelas montanhas. Não existe pressa para voltar para dentro de casa. O pôr do sol faz parte da rotina, mas nunca deixa de despertar admiração. Cada estação oferece uma combinação diferente de cores, tornando impossível assistir ao mesmo espetáculo duas vezes exatamente da mesma maneira. Conforme o céu passa do dourado para tons alaranjados, rosados e azul escuros, as luzes das pequenas aldeias começam a surgir lentamente entre as encostas. Vistas de longe, parecem constelações espalhadas pelas montanhas, formando um cenário quase cinematográfico. É nesse instante que se percebe como a vida humana e a natureza convivem em perfeita harmonia, sem que uma tente dominar completamente a outra. Talvez seja justamente durante esses minutos finais do dia que muitos visitantes compreendam por que tantas famílias jamais desejaram abandonar essas montanhas. Existe uma tranquilidade difícil de explicar, uma sensação de pertencimento construída pela repetição desses pequenos momentos ao longo de toda uma vida. E, ainda assim, existe muito sobre esse modo de viver que permanece desconhecido para quem observa apenas de longe. Quando se fala sobre viver nas montanhas do Líbano, quase sempre aparecem imagens de paisagens exuberantes, casas de pedra e florestas preservadas. No entanto, existe um lado menos conhecido dessa experiência que raramente recebe atenção. A vida nessas regiões exige disciplina, adaptação constante e um profundo respeito pela natureza. As mudanças climáticas, as diferenças de altitude e até mesmo o isolamento de algumas aldeias fazem parte da rotina dos moradores desde muito antes da chegada da modernidade. Ao mesmo tempo, essa realidade desenvolveu características que hoje são consideradas extremamente valiosas. As pessoas aprendem desde cedo a colaborar umas com as outras, a resolver problemas coletivamente e a aproveitar os recursos disponíveis de maneira responsável. O senso de comunidade permanece forte, justamente porque todos compreendem que viver na montanha significa depender também da confiança e da solidariedade entre vizinhos. Outro aspecto pouco comentado é o impacto positivo desse estilo de vida sobre o bem-estar cotidiano. A proximidade com áreas naturais, a alimentação baseada em ingredientes frescos, a convivência familiar frequente e um ritmo menos acelerado contribuem para uma rotina marcada por maior equilíbrio. Embora existam desafios econômicos e estruturais, muitos moradores afirmam que dificilmente trocariam essa qualidade de vida pela agitação permanente das grandes metrópoles. Talvez a maior surpresa seja perceber que morar nas montanhas do Oriente Médio não significa viver distante do mundo, mas escolher uma forma diferente de se relacionar com ele. Essa descoberta muda completamente a imagem construída por muitos visitantes antes da viagem e prepara o caminho para algumas das lições mais valiosas deixadas por esse país extraordinário. Depois de alguns dias convivendo com os moradores das montanhas libanesas, muitos visitantes percebem que as lembranças mais marcantes nem sempre estão ligadas às paisagens ou aos monumentos históricos. Frequentemente, aquilo que permanece na memória são os gestos simples. Um convite inesperado para um café, uma conversa sem pressa em uma praça, um sorriso espontâneo ou uma refeição compartilhada entre pessoas que acabaram de se conhecer. São experiências que lembram como a verdadeira riqueza de um lugar pode estar nas relações humanas. A simplicidade presente no cotidiano dessas comunidades não significa ausência de conforto ou de desenvolvimento. Pelo contrário, representa uma escolha consciente de valorizar aspectos que muitas sociedades modernas acabam deixando em segundo plano. O tempo dedicado à família, o respeito pelos mais velhos, a preservação das tradições e a convivência constante com a natureza fazem parte de um modo de vida que desperta admiração em pessoas vindas das mais diferentes partes do planeta. Essa forma de enxergar a vida também influencia a maneira como os moradores enfrentam as dificuldades. Em vez de concentrar todas as atenções nos problemas, existe uma tendência natural de fortalecer os vínculos comunitários, preservar a esperança e encontrar soluções coletivas sempre que possível. Essa capacidade de adaptação talvez seja uma das maiores heranças deixadas por séculos de convivência em um ambiente montanhoso que exige cooperação constante.
Ao final da viagem, torna-se evidente que o Líbano oferece muito mais do que belas paisagens. Ele convida o visitante a refletir sobre prioridades, qualidade de vida e sobre aquilo que realmente faz uma comunidade permanecer unida através das gerações. E essa reflexão nos conduz à pergunta mais importante de todo este documentário. Em diferentes partes do mundo, qualidade de vida costuma ser medida por indicadores econômicos, infraestrutura ou tamanho das cidades. Nas montanhas do Líbano, porém, muitos moradores utilizam critérios bastante diferentes. Para eles, viver bem significa acordar cercado pela natureza, conhecer cada vizinho pelo nome, compartilhar refeições com a família, cultivar a própria terra e preservar um ambiente onde as próximas gerações também possam construir suas histórias. Isso não significa ignorar os desafios enfrentados pelo país. Questões econômicas, oportunidades profissionais e mudanças sociais fazem parte da realidade cotidiana. Ainda assim, grande parte dos habitantes acredita que certos valores não podem ser substituídos por conforto material. A tranquilidade proporcionada pelas montanhas, o sentimento de pertencimento e a continuidade das tradições representam uma riqueza que dificilmente pode ser quantificada. Essa visão também influencia a relação com o tempo. Enquanto muitas sociedades vivem permanentemente aceleradas, buscando produzir cada vez mais, as comunidades montanhosas demonstram que é possível encontrar satisfação em uma rotina construída sobre equilíbrio, convivência e contato constante com a natureza. Não se trata de rejeitar o progresso, mas de evitar que ele elimine aquilo que realmente dá sentido à vida cotidiana. Ao longo dessa jornada, descobrimos um país muito diferente daquele imaginado por grande parte do mundo. Mas ainda resta uma última reflexão, capaz de reunir todas essas experiências em uma única mensagem sobre o verdadeiro significado das montanhas libanesas. Quando iniciamos esta viagem, talvez você também carregasse a imagem de um Oriente Médio formado apenas por desertos, cidades movimentadas e paisagens áridas. No entanto, as montanhas do Líbano mostraram uma realidade muito mais rica, diversa e surpreendente. Entre florestas milenares, aldeias de pedra, vales cobertos por neve durante o inverno e comunidades profundamente ligadas às suas tradições, descobrimos um país que desafia estereótipos e revela uma identidade construída ao longo de milhares de anos. Mais do que apresentar lugares bonitos, esta jornada permitiu compreender como geografia, cultura, religião, história e natureza se entrelaçam para formar um modo de vida único. Cada aldeia visitada, cada conversa com os moradores e cada paisagem observada revelou que o verdadeiro patrimônio do Líbano não está apenas em seus monumentos históricos, mas principalmente nas pessoas que continuam preservando suas raízes mesmo diante das transformações do mundo contemporâneo. Talvez a maior lição deixada por essas montanhas seja a capacidade de encontrar equilíbrio. Equilíbrio entre tradição e inovação, entre desenvolvimento e preservação, entre vida comunitária e liberdade individual. Em um planeta cada vez mais conectado e acelerado, essas comunidades demonstram que ainda é possível construir um cotidiano baseado na cooperação, na hospitalidade e no respeito profundo pela natureza que sustenta cada geração. E quando a câmera finalmente se afasta, revelando mais uma vez os vales, os cedros, as pequenas aldeias iluminadas e o azul do Mediterrâneo no horizonte, fica impossível não perceber que este pequeno país guarda uma das maiores surpresas do Oriente Médio. O Líbano não é apenas um destino de viagem. É um convite para enxergar uma região inteira com novos olhos, lembrando que, muitas vezes, os lugares mais extraordinários do mundo continuam sendo justamente aqueles que poucos realmente conhecem.